Olá, nesse vídeo a gente vai ver então a última coisa que está faltando aí da parte de transformada de Laplace, que é o delta de Dirac. Então a gente vai definir o que vem ser o impulso de uma força, né? E através dessa definição a gente vai introduzir a função. Vou explicar direitinho essa história da função, mas a gente dá o nome de função delta de Dirac. Então nós temos aqui, ó, o impulso, o que que é, né? Ele é uma grandeza física que vai relacionar a força ali atuando sobre um corpo e o intervalo de tempo que essa força atua sobre o corpo. Como é que a gente define isso? Então, o impulso da força, ele é dado pela integral, então, no intervalo de tempo, AB, né, da força F, então, de F de t dt. A gente define dessa forma o impulso. E o que nós temos aqui? O que a gente pode tirar? Olha só, pela segunda lei de Newton, a gente pode escrever que F de t, que é a força, é igual a massa vezes a aceleração, que é a derivada em relação a t de v de t, certo? E aí, se eu integrar em ambos os membros da igualdade, a gente vai obter o seguinte, olha, integral de A até B de f de t dt, que nos dá o impulso, pelo que nós definimos anteriormente, vai ser m integral de A até B, né? M é constante, da derivada em relação a t de v de t dt. Nós sabemos que a integral da derivada é a função. Então, daqui nós podemos dizer que a integral de A até B de f de t dt é dada por m que multiplica v de b menos v de a. Então, vai ficar assim, mv de b menos mv de a. Ou seja, nós podemos dizer também que o impulso é a variação do momento, né? Então, o impulso aqui, olha, é mv de b menos mv de a, que é a variação do momento. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar uma família de funções que representa essa força, da seguinte forma, vou considerar uma família de funções, então, que eu vou denotar dessa forma, tá bem? O que acontece com essa família de funções? Ela tem a seguinte característica, ela vai ser zero aqui de 0 a A, vai ser zero para valores maiores que A mais epsilon, e aqui, entre A e A mais epsilon, ela é 1 sobre epsilon. Então, a nossa família de funções, ela tem essa cara aqui, olha. Vai dar, então, aqui. Deixa eu só desenhar aqui. Certo? Então, vai ficar... Aqui vai dar zero, né, gente? Deixa eu só mudar a cor aqui, para a gente desenhar aí a família de funções. Aqui é zero, tá? Aqui é zero. E aqui, olha, entre A e A mais epsilon, vai ser 1 sobre epsilon. Deixa eu fazer aqui. Aqui é 1 sobre epsilon, tá? Um sobre epsilon. Essa é a família de funções que nós pegamos. Vamos calcular o impulso dessa família de funções. O que nós temos aqui? Olha, o impulso, pelo que nós definimos anteriormente, vai ser a integral no intervalo de tempo. Então, eu vou pegar aqui de a mais epsilon dessa família, dA epsilon de t dt.
Essa integral aqui é a área debaixo da curva, né? Vai ser aqui, essa área aqui. Essa área aqui é base vezes altura. Então, nós temos que é A mais epsilon menos A, que é epsilon vezes 1 sobre epsilon. Ou seja, isso aqui dá 1. Então, é uma família de funções de impulso 1, né? De acordo com o que nós definimos aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, olha, vamos pegar esse epsilon e vamos tender a zero e ver o que, que acontece. Se a gente pegar, então, quando o epsilon tende a zero, o que, que a gente obtém? Vamos passar, então, o limite nessa família de funções quando o epsilon tende a zero. A família de funções de impulso 1, então ela tem um impulso 1. Se a gente for fazer o gráfico de como que fica agora esse dA de t quando o epsilon tende a zero, ele vai ter essa cara aqui, olha. Ele vai ser 0 de 0 até A, vai ser 0 para valores maiores do que A, e quando o epsilon tende a zero, isso daqui vai para infinito, né? Então, a gente vai ficar com uma coisa assim, olha, dá 0, olha que coisa interessante, dá 0 aqui, ai, gente, é só mudar de cor, senão não dá para ver, só um momentinho, dá 0 aqui, né? Aí 0 aqui, e no A, aqui no A, vai ser infinito. Vai ficar assim, olha. De jeito nenhum que isso é uma função no sentido estrito da palavra, né, gente? Porque, olha só, para valores aqui diferentes de A maior que zero, né? Tá dando zero e no A tá dando infinito. Então, isso daqui a gente vai chamar de delta de Dirac, vamos dizer assim, função delta de Dirac, mas uma função no sentido mais generalizado, tá? Não é aquela função que vocês estão acostumados, que a gente trabalhou lá no cálculo 1, no cálculo 2, né? É um sentido mais generalizado aqui, que eu vou chamar de função delta de Dirac. Vamos colocar essa função entre aspas, porque não é aquela função tradicional lá que a gente está acostumado. Então, olha, eu posso dizer que esse limite aqui, que nos dá essa função que nós fizemos aqui, olha, essa daqui é a delta de Dirac, que eu vou definir dessa forma, tá bem? Onde ali no A é que está dando infinito, né? Então, é uma função de impulso 1 que a gente construiu lá da família de funções de impulso 1 e vamos dizer que é uma função no sentido mais generalizado, não no sentido estrito da palavra. Como é que eu vou usar isso aqui? Então, essa daqui, ó, é a nossa delta de t, tá? A função delta de Dirac. Ela vai ser usada para a gente representar as forças instantâneas que acontecem nos sistemas. Então, você tem uma determinada força de impulso ali no sistema, né? A gente vai representar essa força por essa função delta de Dirac. Depois a gente vai fazer exemplos para ver como é que se aplica isso. Bom, da teoria, eu não vou entrar a fundo nessa teoria de função delta de Dirac, da onde que vem, o que a gente vai fazer é só definir, usar algumas propriedades e a partir daí a gente vai para a resolução dos exercícios. Então, para as propriedades aqui, ó, nós podemos tirar duas propriedades que nos interessam. Eu posso dizer que a integral de zero a infinito, então, da função delta de Dirac em A é 1, né? Função de impulso unitário. E eu posso dizer que a segunda propriedade, a integral de zero a infinito de
da função delta de Dirac vezes uma g de t dt, na hora que eu aplico essa g de t nessa integral, isso me dá como resultado a g de A. E olha que isso aqui está com a maior carinha de transformada de Laplace, né? Na transformada de Laplace, essa nossa g de t aqui era E menos st. Então, o que aconteceria se a gente aplicasse aqui, olha, a integral de 0 a infinito de E menos st, vou substituir esse g de t pela E menos st, vezes a delta de Dirac dt. Então, olha o que a gente tem. Se para g de t sai g de A, então E menos st vai sair E menos SA. E essa daqui a gente vai dizer que é a transformada da função delta de Dirac. Observa que é tudo diferente, né? Porque, na verdade, isso aqui nem função, no sentido estrito da palavra é, mas a gente consegue, pela teoria, tirar essas coisas e a partir daqui a gente consegue aplicar nos problemas. Então, vai ser uma coisa assim, não vou entrar muito a fundo nessa história de função generalizada, tá bem? A gente vai ficar com uma coisa assim mais superficial mesmo. Então, eu vou peguei um exemplo aqui, olha, a gente tem um sisteminha massa-mola, né? Peguei a constante da mola aqui igual a 1, uma massinha igual a 1, e aí eu vou modelar esse problema usando aqui a segunda lei de Newton. O que nós temos daqui? Olha, nós podemos dizer, pela segunda lei de Newton, que menos k vezes x é igual a m, que é a força, né? É massa vezes aceleração, que no caso aqui é x duas linhas. Daqui a gente pode escrever que o m é 1, então eu posso dizer que x duas linhas mais k, que é 1 também, x é igual a 0. Só que aqui vai acontecer o seguinte, eu tenho um PVI que eu vou tomar a minha posição inicial como sendo 1, então a gente vai puxar essa massinha aqui, né, até o 1, essa é a posição inicial e vou soltar daqui. Então ele tem posição inicial 1 e velocidade inicial 0, que eu solto daqui, que a gente denota por essas condições iniciais aqui, posição inicial 1, velocidade inicial 0. E aí ele vai se movimentar. E aí, o que acontece? No instante de tempo π sobre 2, é isso que eu estou dizendo aqui, no sentido contrário do movimento, vai atuar uma força externa, ali no instante π sobre 2. E aí, se a gente tirar esse A aqui, né, seria uma força de impulso 1. Mas eu não quero que ela tenha impulso 1, então eu multipliquei por A aqui. Esse impulso vai ser A. A gente vai ver o que acontece com cada A ao resolver esse problema. Então, é isso que modela esse PVI aqui, tá bom? Aqui é porque tem uma força externa atuando depois lá que o sistema está em movimento. Nós temos esses dados. Agora, nós vamos resolver esse PVI usando Laplace, só sai por Laplace, né? Que essa função aqui é aquela função lá diferenciada e a gente consegue resolver aplicando aqui o que nós fizemos de acordo com a segunda propriedade, tá bom? Então, vamos resolver isso usando Laplace. Vou fazer o seguinte, vou começar aqui, vamos ver se cabe aqui. Eu vou aplicar a transformada em ambos os membros da igualdade. Vou colocar aqui de t mais x de t é igual a transformada de A delta π sobre 2 de t. Aplica a transformada em ambos os membros. Aqui eu vou usar a linearidade. Isso aqui foi só para a gente lembrar da modelagem, tá? Aqui eu vou usar a linearidade. Então, fica transformada de x duas linhas mais transformada de x de t é igual. O A é constante, pode sair, usando a linearidade, transformada de delta π sobre 2 de t.
E aí nós vamos usar as propriedades de transformada que nós aprendemos. Olha, a transformada da segunda derivada. Isso era s quadrado transformada de x de t menos s x de zero menos x' de zero. Aí, mais transformada de x de t, então, mais transformada de x de t é igual a e aqui eu tenho a transformada da delta π sobre 2 de t, que no caso seria E menos π sobre 2 vezes S. Então, é E menos π sobre 2 vezes S. Ok, aí eu tenho aqui S quadrado, x de S, x de zero a gente tomou como sendo 1, que era a posição inicial. Então, aqui vai ficar menos S e x' de zero era zero. Aqui fica mais x de S é igual a E menos π sobre 2 vezes S. Colocar o x de S em evidência, fica S quadrado mais 1 é igual a S mais A é menos π sobre 2 vezes S. E daqui nós temos que x de S é S sobre S quadrado mais 1, né, que isso aqui tem direto na tabela, mais A é menos π sobre 2 vezes S vezes 1 sobre S quadrado mais 1. S sobre S quadrado mais 1, a gente consegue tirar a função de t direto da tabela. Essa daqui também eu consigo tirar a função de t direto da tabela. O A é uma constante, a gente vai estudar o que acontece com esse A aqui. E aqui eu tenho uma função de t, né, que sai lá direto da tabela por essa função de s, e essa função de s ela está multiplicando a exponencial. Nós vimos que o efeito que a função tinha ao multiplicar pela exponencial era transladar t. Foi isso que nós vimos lá na translação em t. Então, o que nós podemos tirar daqui? Olha, s sobre s quadrado mais 1, isso aqui sai direto da tabela. É só vocês olharem lá na tabela, a função é cosseno de t. 1 sobre s quadrado mais 1, também se for olhar lá na tabela, é a função seno de t. Na hora que a gente multiplica menos π sobre 2 vezes s vezes 1 sobre s ao quadrado mais 1. Qual era o efeito que tinha na função de t? Então, olha, vamos supor que essa daqui seja a nossa função de t. O que acontecia aqui era transladar t, ficava então o π sobre 2 de t vezes a f de t menos π sobre 2. A gente usava translação em t. A f de t dá 1 sobre s quadrado mais 1 que nós tiramos, é seno de t. Então, aqui vai ficar, vou colocar assim, igual a u π sobre 2 de t vezes o seno de t menos π sobre 2, que eu quero a f de t menos π sobre 2. Então, vai ficar seno de t menos π sobre 2. Muito bem, então nós encontramos a função de t. Então, como é que vai ficar o nosso x de t? De acordo com o que nós achamos ali atrás, o x de t é cosseno de t, tá? Que vem daqui, cosseno de t, mais a, então, mais a, que multiplica o π sobre 2 de t, seno de t menos π sobre 2. Seno de t menos π sobre 2. Essa aqui é a nossa x de t. Vamos abrir essa x de t para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Vou escrever assim, x de t
ela pode ser escrita. Aqui, gente, é só fazer o seno da diferença, tá? Olha, seno de t menos π sobre 2, isso aqui é seno t cosseno π sobre 2 menos seno π sobre 2 cosseno. Aí nós temos que aqui zera, aqui vai dar 1, né? Então é menos cosseno de t. Menos cosseno de t. Só para simplificar ali, tá? Então aqui vai ficar cosseno de t menos o π sobre 2 de t cosseno de t. Substituir aqui o seno de t menos π sobre 2. E aí, se a gente abrir isso, deixa eu só fazer um balãozinho aqui dessa continha que nós fizemos separado. Se eu abrir isso, o x de t vai ser... Aqui, olha, é a função degrau. Ela é zero antes do π sobre 2, então vai sobrar só o cosseno de t. Vai dar cosseno de t para t menor que π sobre 2. E ela vai ser 1 para t maior ou igual que π sobre 2. Então, vai ficar 1 menos a cosseno de t, tá? Que é cosseno de t menos a cosseno de t. Essa daqui é 1 para t maior ou igual do que π sobre 2. Essa daqui que ficou a nossa x de t. O que significa isso fisicamente, né? Vamos entender o que está acontecendo então com esse sistema. Vamos ver o que acontece com o A. Olha, antes do π sobre 2 é o movimento de cosseno de t. Então, nós temos aqui, deixa eu tentar fazer o gráfico aqui, vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó, cosseno de zero aqui vai ser 1, né? Então, vai ficar uma coisa assim. Aqui é 1. É um esboço, tá, gente? Fazer gráfico aqui não é muito fácil, não. Aí vamos ver o que acontece depois do π sobre 2. Olha, depois do π sobre 2, o A ele pode ser maior que 1, menor que 1, ou ele pode ser igual a 1. Se ele for maior do que 1, a gente vai ficar com aqui negativo, né? Então, vai mudar a direção. Então, aquela força que está atuando ali vai mudar aqui o sentido do cosseno, não é isso? Então, vai ficar uma coisa assim, ó, depois do π sobre 2, ele vai ter esse comportamento. Ó, vamos tentar fazer aqui o gráfico. Que dá para entender, né? É um pouquinho maior, tá? Então, aqui para o A maior do que 1. Para o A menor do que 1, ele continua com o mesmo movimento, só que diminui a amplitude. Então, ficaria, deixa eu mudar a cor aqui, ficaria uma coisa assim, né? Continua aqui com o mesmo movimento, só que com uma amplitude menor. Então, aqui seria A menor do que 1. E se o A for 1, isso daqui zera, então ele para, né? O sistema para, você consegue encontrar uma força externa de tal modo que ela pare com esse A aqui igual a 1. Então, aqui seria o A igual a 1. Deixa eu só pegar a reta. Aqui, né? Seria aqui, olha. Isso. Aqui seria para o A igual a 1. Então, acontece isso no sistema, né? Como eu coloquei um A ali que era amplitude, a gente pôde estudar
essa amplitude aqui para cada caso. Então, nós temos esse comportamento no caso daquele sisteminha massa-mola ali, tá bom? Então, esse vídeo aqui foi para a gente definir, né, introduzir para vocês o que era a função delta de Dirac e fazer pelo menos um exemplo, para a gente entender como é que se aplica isso. Eu vou fazer mais um vídeo dessa parte, onde eu vou fazer só exemplos. Então, eu vou tentar fazer aí mais uns 2, 3 exemplos, porque a gente vai ter que usar a translação em T, tem hora que a gente tem que usar a translação em T e translação em S junto, então dá uma confundida, assim, se vocês não tiverem visto antes, não saber como é que trabalha com isso. Então, no próximo vídeo eu vou fazer isso, eu vou fazer mais exercícios a respeito do delta de Dirac, tá bom, gente? Muito obrigada.